O gabinete do ódio do PT, o 2.0, que eles chamam de gabinete do amor, tá a mil. Há vários perfis fakes defendendo o indefensável. As manobras para defender a taxação do imposto de renda de quem ganha um salário mínimo e meio chega a ser tão absurdo, tão nojento, tão abjeto, que é inacreditável como muitos que se dizem de esquerda defendem esse tipo de manobra. A arrogância lulista, ela tá bem parecida com a arrogância bolsonarista. Lembram lá, há 4 anos atrás, que a gente ouvia que era melhor já ir se acostumando, que tínhamos que curvar com a vontade da maioria, etc, etc. Pois bem, assim como o bolsonarismo achou que iria se perpetuar de eterno, atacando quem não pensa como ele, ofendendo, dividindo o Brasil, o lulismo, que ensinou isso ao bolsonarismo, está fazendo o mesmo modus operandi. O gabinete do ódio do PT, o 2.0, que eles chamam de gabinete do amor, tá a mil. Há vários perfis fakes defendendo o indefensável. As manobras para defender a taxação do imposto de renda de quem ganha um salário mínimo e meio chega a ser tão absurdo, tão nojento, tão abjeto, que é inacreditável como muitos que se dizem de esquerda defendem esse tipo de manobra. Lula não vai, por exemplo, desfazer a reforma da Previdência, não tem pelo menos feito nenhum esforço para tal, muito menos a reforma trabalhista. O pai dos pobres, que concilia com os ricos e com os pobres, tem feito mais pelos ricos do que por eles. Afinal de contas, em vez de trocar a tributação dos mais pobres pela tributação das heranças dos mais ricos, que é o que Ciro Gomes, por exemplo, propôs na campanha o tempo todo, o PT vai tributar os mais pobres e vai dizer que a culpa é do Bolsonaro. Então ficou mais cômodo dizer que Bolsonaro trouxe isso e a gente não vai revogar porque, bom, é o Bolsonaro, né, que propôs isso do exercício anterior e não tem o que fazer, nós vamos ter que tributar. Cinicamente isso, né? É um ato cínico. E a gente está vendo todos os dias o PT tendo comportamentos absurdos. Lula colocou um ministro da defesa fraco, frágil, que não durou nada. Porque, além de falar coisas inconvenientes, era um sujeito, e um sujeito com todo respeito, né, despreparado para a função. E principalmente para colocar ordem nas Forças Armadas. Porque precisa se ter personalidade. Lula é aquele sujeito que grita com os mais fracos e faz um teatro de solidariedade, mas se rende aos bancos. Portanto, senhor petista ou senhora petista, eu posso dizer uma coisa para você. O PT não se elegeu com 50% da população, ou mais de 50% da população, ao lado dele. Aliás, a diferença entre o segundo colocado e o primeiro no segundo turno foi uma diferença bem pequena. Podemos dizer metaforicamente que por 2 votos a mais, Lula se elegeu. E era o que era a tarefa de unir o Brasil e não simplesmente dividi-lo, como o que vocês estão fazendo, incentivando cada vez mais o ódio das pessoas ao PT. Por quê? Porque o PT é assim. O PT fala de coisas bonitas, mas não as pratica. O PT de Lula manchou a história da esquerda quando chegou ao poder pela primeira vez e fez a carta ao povo brasileiro. E agora nesse terceiro mandato, nessa nova fase, não vai desfazer a reforma da Previdência, não vai fazer a reforma trabalhista e talvez ainda faça uma reforma administrativa neoliberal
que seja até mesmo mais cruel que uma perspectiva de uma reforma neoliberal nos moldes do bolsonarismo. Quando eu disse isso, meu amigo Cristiano Araújo, né, discordou de mim, disse que eu estava viajando, né? Então, não é bem assim. Eu acho que talvez o Cristiano hoje, talvez balance, porque talvez a gente tenha uma reforma administrativa como a cereja do bolo para que o PT atenda os desejos dos bancos e aí ele torne o povo miserável refém das suas migalhas. É este o governo Lula, um governo que fala muito, mas age pouco em favor do pobre, um governo que fala muito em combate à fome, mas retira dos que menos têm, porque é assim, porque os que mais têm, os ricos, como diz o filósofo Luiz Inácio, não vão se botar os ricos as heranças, porque senão elas vão ser fuga de capitais. Enquanto isto, no Brasil de Lula e de Bolsonaro agora, de Bolsonaro atrás e de Lula agora, e de Lula lá atrás, o cara que tem uma moto para fazer entrega por qualquer aplicativo desses de entrega, paga IPVA, enquanto o rico com a sua lancha não paga um centavo de imposto. Enquanto deveríamos estar discutindo uma reforma tributária, falarmos um novo pacto federativo, Lula fala de coisas completamente absurdas. E quero dizer o seguinte, diante de tudo isto, como é triste ver o PDT inserido nesse desgoverno, com o Lupe numa pasta que não era para ele estar ali, na pasta da Previdência Social, sem conseguir fazer exatamente a revogação dessa reforma odiosa. Vai se queimar cada vez mais. E vai fazer do PDT um partido que não tem mais rumo mesmo, porque virou mais um puxadinho do PT. O PDT hoje se tornou, com todo respeito, um ajuntamento de lulofetivos, fisiológicos e de saudosistas de Brizola, de um Brizola tão distante, porque talvez não entenderam a mensagem de Brizola, porque quem entende a mensagem de Brizola sabe que a mensagem dele é atual, mas, infelizmente, são como muitos fanáticos do cristianismo ou de outras concepções religiosas que não entenderam a essência da coisa. Falam tanto, se dizem tão puristas, mas acabam pecando pela essência. Esta é a minha opinião e eu vou continuar falando o que eu penso, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. E um idiota desses disse que eu não vou entrar para a história. Olha, meus caros, se é para entrar na história, para ser um vassalo do sistema, eu prefiro estar anônimo. Mas talvez há anônimos com muito mais importância na história do que falsos líderes que nunca fizeram nada pelo povo, só falam o nome dele porque é bonitinho e dá voto. E voto dá condições de vida muito melhores, sem precisar trabalhar muito, sem se esforçar muito. É só falar e enganar. A estes, o meu total desprezo.